noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Deus seja louvado. Queridos, sem muitas delongas, quero pedir que abram suas Bíblias no Evangelho segundo o relato de João. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 14. E nesse momento iremos ler apenas um versículo, o versículo de número 16. Nós iremos dar continuidade nessa série de mensagens que temos pregado a respeito de o Espírito Santo e a Igreja de Jesus. O Espírito Santo e a Igreja de Jesus é o tema geral. E nós iremos começar uma outra fase dessa exposição. Amém? Todos acharam? Depois de lido, por favor, mantenham suas Bíblias abertas para que possamos analisar os textos. Diz assim as Sagradas Escrituras, palavras de Jesus, no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós conclamamos a Tua santa presença por meio de Cristo. Celebramos, Senhor, a Tua graça, a Tua benevolência, o perdão dos pecados que há em nós por meio da obra perfeita de Cristo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor desvendou os olhos do nosso coração e do nosso entendimento para que pudéssemos compreender as maravilhas da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender a verdade do Evangelho, ajuda-nos a entender a missão, a pessoa, o objetivo do Espírito Santo no crente e na Igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, com o Teu texto, que nós possamos compreender as verdades e as lições nele incutidas. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que nós terminamos, dentro dessa exposição, a compreensão da relação do Espírito Santo com a Trindade. Nós ficamos algumas terças-feiras pregando sobre a relação do Espírito Santo com a Trindade, conseguimos compreender naquilo que é possível a natureza humana, a inteligência humana, os mistérios da Trindade. Tenho certeza que foi bem esclarecedor aos irmãos. De alguma forma também foi bem desafiador compreender tudo o que envolve a Trindade, como crer, por que crer e no que crer, naquilo que envolve as três pessoas, como elas são indivisíveis. Vocês se lembram disso? Mas, ao mesmo tempo, são distintas. Existe um termo teológico, a circuncisão, para que nós possamos entender a Trindade. Em nenhum momento elas têm um espaço, uma pausa entre elas. Elas se completam, elas se falam, elas se amam. Elas não têm necessidades externas, não há tentações internas. Tudo para conseguir compreender o nosso Deus, que é um Deus trino. Nós iremos continuar com a exposição, agora iniciando uma nova fase. A partir de hoje eu quero começar a expor aos irmãos os nomes, ou a maneira com que as Escrituras Sagradas revelam o Espírito Santo nos escritos. Em que momento, nos contextos, e o que é que significa essas revelações. A maneira como as Escrituras chamam o Espírito Santo fala muito a respeito dele. Até título de introdução é digno de nota entendermos que todas as maneiras, todos os nomes ou todas as formas em que as Escrituras Sagradas chamam o Espírito Santo não revela apenas a sua pessoa, em sua divindade. Já vamos trabalhar sempre com esse contexto, porque já passamos desse ponto. Mas também revela o seu caráter e também o seu ministério. A maneira em que as Escrituras Sagradas começam a chamar, a revelar o Espírito Santo nos escritos, na literatura bíblica, isso vai nos mostrar a revelação da pessoa do Espírito Santo, primeiro, em seu caráter, como ele pensa, como ele age, qual é a sua posição a respeito de assuntos
que são importantes nas Escrituras, porque está aí um erro da igreja brasileira. Muitas das vezes nós achamos que somente Deus Pai e Deus Filho têm posições a respeito de temáticas importantes nas Escrituras Sagradas e esquecemos que o Espírito Santo também possui elas. Não são contraditórias, são complementares, mas precisamos entender aonde estão essas posições e como é que ele age. Mas o caráter tem a ver com aquilo que o Espírito Santo é, com o seu interior. Mas eu também disse que a maneira como as Escrituras Sagradas revela, nomeia o Espírito Santo, fala a respeito do seu ministério. E tanto o seu ministério, no trabalho para o crente em Jesus, na sua individualidade, também como ministério para com a igreja de Jesus. Porque o Espírito Santo trabalha na individualidade do cristão, como também trabalha na completude do corpo. E essa é a maneira como as Escrituras está revelando o Espírito Santo. Então, uma vez que iremos começar a trabalhar esse contexto de como ele é chamado nas Escrituras Sagradas, hoje a temática do sermão atual, e não da série toda, mas de hoje, é o Espírito Santo como o Consolador. Como Consolador. Amém? É isso que nós lemos no versículo 16, quando é dito que o Senhor rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador para nós e para todo sempre. E dentro desse texto, eu já preciso começar a dizer qual é o contexto em que Jesus está falando isso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque são dados importantes. Já de início, numa introdução, o capítulo 14 do Evangelho de João está dentro de uma temática maior, daquilo que nós chamamos o discurso de despedida de Jesus. Aliás, esse discurso começa no capítulo 13 e vai até o final do capítulo 17. É um discurso longo. É um discurso onde Jesus está tendo uma intimidade, um relacionamento mais íntimo, mais profundo e teológico com os seus apóstolos. Sim, irmão, já falamos aqui da distinção entre discípulos e apóstolos. E Jesus está com os seus apóstolos, dando as últimas informações que são necessárias antes dele ir para a cruz. Esse discurso, por favor, abram comigo, só para nós darmos uma olhada e vocês entenderem o contexto. É um discurso onde ele está finalizando as suas informações. E nesse discurso, na altura dessa conversa, Jesus já revelou que ele iria partir, que ele não estaria mais entre nós fisicamente, que o seu ministério terreno estaria se findando, e isso fez com que os apóstolos ficassem temerosos e confusos. Eu quero que os irmãos se imaginem na pele dos apóstolos. Toda a segurança, os milagres, a salvação, a libertação e os oprimidos do diabo, todas as curas eram feitas por meio da pessoa bendita de Jesus. Em uma conversa, Jesus diz: chegou a hora, eu estou partindo. O cristianismo não é bem quisto e não é bem visto. O cristianismo é perseguido. Roma está em cima. Os judeus, juntamente com os fariseus, ainda mais, muito mais. E agora eles estão amedrontados. Porque aquele que se diz o Senhor da vida, tudo bem, eu entendo que há profecias. Existe uma diferença muito grande entre você saber que há profecias e crer nas profecias. E existe uma diferença muito grande entre você crer nas profecias e descansar nelas. Eu tenho certeza que todos aqui creem na palavra de Deus como inerrante, infalível, inspirada. Mas será que todos nós descansamos nela? Ou nós queremos ajudar a Deus? É isso que está acontecendo com os apóstolos. Jesus vem com uma notícia, e no capítulo 13, por favor, os irmãos vão perceber que Jesus começa a falar com os seus apóstolos, e os apóstolos parece que ainda não estão da forma como deveriam. O capítulo começa com uma discussão de quem é o mais importante. E Jesus precisa perder tempo dizendo: olha, essa matéria vocês já deveriam ter passado, gabaritado, não deveria ser o assunto de última hora. A gente dificulta muitas coisas, a gente dificulta o andamento do reino. Nós dificultamos.
Então Jesus precisa ensinar eles através do lavar dos pés, mostrando uma lição de humildade. A partir do versículo 12, a partir do versículo de número 12 até o versículo 20, Jesus vai descrever essa lição, porque, queridos, eu preciso chamar a atenção aos irmãos. A humildade não é somente, presta atenção, não estou dizendo que não é isso, estou dizendo que não é somente o antônimo da arrogância e da soberba. Não é. A humildade é uma das características da bem-aventurança. A humildade, ela não é somente alguém que não gosta de expor o seu ego, o seu eu acima do outro. Não é somente isso. Na teologia cristã do Novo Testamento, a humildade, ela é um recurso necessário para que você consiga ser igreja e ser cheio do poder de Deus. A preocupação do Cristo bendito nessa hora é exatamente com a humildade dos seus apóstolos. Vocês não estão entendendo, vocês estão brigando para saber quem vai sentar à minha direita no reino dos céus. Vocês estão brigando para saber quem é o maior dentre vocês. E a gente tem um problema aqui, porque eu já não tenho mais tempo. É uma lição que vocês já deveriam ter passado e gabaritado. Então ele vai discorrer isso. E vai falar sobre isso. Ele vai também falar, a partir do versículo 21, e percebam como os temas vão ficando pesados. Dentro do mesmo capítulo, desse mesmo discurso. Ele vai dizer, eu preciso que vocês estejam muito bem preparados, porque enquanto vocês estão discutindo quem é o maior de vocês no reino de Deus, entre um de vocês há aquele que vai me trair. E aí a discussão começa. Nesse momento, o apóstolo João, diz o texto, no versículo número 23, que ele estava aconchegado no peito de Jesus. Ele estava. O apóstolo João foi um homem fora de série. Ele e Pedro eram melhores amigos. Eles se disputavam na brincadeira e às vezes isso excedia. Se você perceber, a maneira como João escreve o seu evangelho mostra que um alfinetava o outro. Um alfinetava o outro. Mateus, Marcos, Lucas, tentando preservar Pedro, diz que um dos apóstolos cortou a orelha do Malco. João diz, foi Pedro. Foi Pedro. Na ressurreição, é dito que domingo pela manhã, ambos saíram correndo, porque ficaram sabendo que Jesus havia sido ressurreto. E João faz questão, só no evangelho dele, de dizer, e aquele a quem o Senhor amava chegou primeiro. Dizendo, Pedro, você não corre. É verdade, existe uma amizade muito bonita entre eles brincam entre eles. As Escrituras permitem isso. E aqui ele está dizendo, quem está do lado do mestre? Não é só do lado, é reclinado. Ele reforça isso no versículo de número 25. Então, aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus. Porque Pedro tem uma intimidade tão grande com João que no versículo de número 23, como nós lemos, no versículo 24 vai dizer o seguinte, olha, você que está reclinado, Pedro só faz um sinal. Tipo, pergunta. É o que ele está falando aí no versículo 24, podem ler. Pergunta para Jesus se é um de nós. E isso também é muito interessante. Todos os apóstolos foram humildes nesse momento para dizer, e se for eu o traidor? Porque eles reconheciam a capacidade que eles tinham de trair o seu Senhor. E assim o fizeram. Eles abandonaram Jesus. Só não foi eles que entregaram. Foi um só. E Jesus claramente mostra que foi Judas, falando, olha, aquele que eu entregar esse bocado de pão e ele comer é aquele que irá me trair. Eles também não entenderam muito bem a maneira como Jesus estava falando, até que vem o versículo 31, e aí a gente entra num novo mandamento, e ele precisa que eles entendam o que está acontecendo. Até que no versículo 23 vem a notícia. Versículo 33. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Falta muito pouco tempo. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Pronto, aqui começa.
todo o medo e confusão dos apóstolos. Acabou o tempo. Até então havia uma esperança, eu sei, tudo bem, ele está conosco, a curas, a gente pega barco, vai para o outro lado de Genezaré, a gente volta, a gente também já foi para Cesareia de Filipe, depois a gente vai para Cafarnaum, ele dorme na minha casa, diz Pedro, mas agora chegou aquela notícia. Aquela notícia que abala as pessoas, sabe aquela notícia de um resultado de exame que você não estava esperando? Eu falo isso com muito cuidado, mas a notícia daquele ultrassom que parece que o coraçãozinho não é ouvido mais. A notícia de que você precisa passar no RH, e você fala, Senhor, Tu sabes que eu não posso perder esse emprego. Agora você imagina o teu Salvador morrendo. É essa a seriedade. Então começa-se o discurso, e agora faz sentido o versículo 16 do capítulo 14. E esse discurso vai até o capítulo 17, porque eles estão amedrontados. O que é que irá acontecer? O que é que vai acontecer? E Jesus, no seu poder e na sua graça, vai interceder por eles. E nessa intercessão específica que Jesus faz a promessa que cuidaria deles por meio do Espírito Santo. De como o Espírito Santo seria necessário para a vida deles. É esse o contexto em que Jesus está falando, o versículo 16. Às vezes a gente lê como se fosse uma poesia, algo tranquilo, e não é. É dentro desse último discurso que é manifesto uma das promessas mais poderosas de Jesus. Eu enviarei a vocês o Consolador. Vocês não estarão sozinhos. E é dentro dessa perspectiva, respeitando o texto, o seu contexto, que eu quero falar com os irmãos. Tirar lições importantes para a vida de vocês. Em primeiro lugar, quando nós lemos o texto, imediatamente eu quero conversar com vocês sobre a promessa do Consolador. Em primeiro lugar, primeira lição que o texto nos mostra no versículo 16 é a promessa do Consolador. E dentro dessa lição, eu quero trazer aqui algumas observações que são importantíssimas do que Jesus está falando e tratando. Falando e tratando. Quando nós olhamos para esse texto, e é dito que viria a promessa desse Consolador, eu já preciso me adiantar e dizer a vocês, numa observação que é importante, que talvez, na Bíblia de vocês, não esteja essa nomenclatura, Consolador. Porque nos capítulos 14 a 16, por muitas vezes Jesus vai falar, prometer, explicar, revelar a respeito do Espírito Santo. Todas as vezes que Jesus nomeia o Espírito Santo, ele vai nomear com uma palavra que não tem uma tradução correta para o português. Maneiras em que o Espírito Santo foi traduzido em nossa língua, em nosso idioma. Consolador. Tem Bíblias que vai trazer o ajudador. Tem traduções, o confortador. Traduções, advogado. Ou em outras traduções, aquele que traz consolo. O guia, um mestre. Há muitas traduções a respeito dessa palavra em outros idiomas. E deixo eu lhe informar os irmãos, nenhuma tradução é ideal, perfeita, pura, a palavra que Jesus utiliza a respeito do Espírito Santo. A palavra que é falado aqui, consolador, é a palavra grega paráclito. As pessoas falam paracleto, tudo bem, não vamos discutir isso. Mas, vamos para o mais simples que fica mais fácil, paracleto. E essa palavra é uma junção de duas no grego. A primeira é para, e aqui é muito importante, porque esse primeiro sufixo, ele significa aquele que está ao lado,
aquele que está junto. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, usando o nosso idioma. Aqueles médicos que vão até aquele local de acidente, ele é chamado de paramédico. Qual a diferença deles para os médicos? Somente sua posição. Tem a mesma formação, mesmo curso universitário, mesmo conhecimento. A diferença é que ele é paramédico porque é ele que vai até aquele que precisa. É ele que vai até a casa ou local de acidente. Paramédico. Entende de onde veio agora a nomenclatura? É diferente do médico que você vai ao consultório. Você vai na emergência, quando precisa. Então é para. Literalmente no grego, aquele que é para estar junto, aquele que é para estar ao lado. E kleto vem de kaleo, chamado para o ajudar. A junção dessas palavras é aquele que foi chamado para estar junto de você, para o ajudar. Essa seria a leitura correta no grego, quando se lia ou quando se ouvia Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro que estará junto com você para o ajudar. Por todo sempre. Por todo sempre. Essa é a tradução. Então, quando nós lemos, usando a ARA aqui, consolador, não é a tradução literal dessa palavra, não é a tradução literal do texto, mas, precisamos ser honestos, não é uma tradução errada. Porque ela é a tradução que mais, consolador, é a tradução que mais se adequa às múltiplas responsabilidades do Espírito Santo que está nesse texto e ainda vamos falar. É que mais se adequa. Prestem atenção, tomem nota comigo. Se eu leio aqui no texto, e ele vos dará outro ajudador, uma tradução importante, uma tradução coerente, mas ela não descreve a ação do Espírito Santo com os homens que estão em pecado. Não dá para ver que o Espírito Santo é ajudador dos homens que estão em pecado. Não bate a informação. Não, amém, irmãos? Não bate a informação. Vocês estão acompanhando? Se eu coloco aqui que ele é o confortador, como algumas traduções sugerem, é uma tradução consciente, mas também não descreve o ministério do Espírito Santo quando o indivíduo não precisa de conforto, ele precisa de uma orientação. Senhor, eu não sei o caminho que eu devo seguir. Então não faz sentido também. Advogado é o termo mais próximo, porque advogado no grego é paracleto mesmo. É usado esse termo. Um assessor jurídico. Mas também não descreve o ministério, a ação e a responsabilidade do Espírito Santo, quando o crente em Jesus, o que ele está precisando é de poder, de avivamento, não de advogado naquele momento. Olha a dificuldade dos tradutores. Mas consolador é o que mais se adequa, não é o literal. E por que se adequa? Diferente do nosso idioma, nós achamos que o consolo é só em momentos ruins, mas não é. Para o primeiro século, o consolo era tudo aquilo que fazia parte das minhas necessidades. Eu tenho fome, e me deram de comer, é um consolo. Eu estava perdido, mas eu encontrei o caminho, foi um consolo. Eu estava doente, e eu fui curado, é um consolo. Então é a palavra que mais se adequa para esse momento. É a palavra que mais chega perto daquilo que está mostrando a respeito da função e do ministério do Espírito Santo no dia a dia, na ação dele na igreja. Por isso que ele é chamado comumente na igreja de o Consolador. Pronto, agora faz sentido. Mas também eu preciso trazer uma outra informação importantíssima que esse texto está dizendo a respeito da promessa desse Consolador. Uma terceira informação importante. É a expressão que nós temos nele, dizendo, e ele, é o que está no texto, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador. E isso daqui é importantíssimo. Porque
Ele dará outro consolador, no grego é alon parakleton. A palavra alon é outro, da mesma natureza. É outro da mesma espécie. Problemas que nós temos no português. Para o brasileiro, outro é um terceiro. Só isso, mais nada. O outro é usado para tudo. Para ser humano, para animal, para objetos. É esse carro? Não, é o outro. É a mesma palavra de... É esse daqui o seu amigo? Não, é o outro. Está à direita aqui, ó. É a mesma palavra. Alon é outro da mesma natureza. O Espírito Santo não é um ser qualquer. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é um vento qualquer. O Espírito Santo é a pessoa divina. Ele é Deus. Porque ele tem a mesma natureza de Jesus. É ele que será enviado da parte do Pai. Porque assim é dito a respeito dele por Jesus nesse texto. Isso mostra algo importantíssimo, em que nenhum momento da história da raça humana, os crentes em Deus ficaram sem a presença de uma das pessoas da Trindade, de Deus no mundo. Nunca. Esse é o amor. Deus Pai se manifestou de várias formas e de várias maneiras no Antigo Testamento, nunca deixando o seu povo. Os irmãos sabem melhor do que eu. Pode ter se manifestado no maná, nas cordonizes, na coluna de fogo, na nuvem, na arca da aliança, nos sacrifícios, nas vitórias, nos combates. Sempre ele se manifestou nas necessidades. Senhor dos exércitos, Jeová Roi, sendo o pastor, Jeová Rafá, aquele que sara, ele sempre esteve presente, até que veio a perfeição da exatidão de Deus na pessoa do Cristo bendito, e ele andou entre nós, cheio de graça e verdade. E ele andou no meio do seu povo, ele comeu com o seu povo, ele dormiu com os homens, dormia com os apóstolos, na mesma casa, caminhando com eles, andava nos antros, onde nenhum outro Deus queria estar, do paganismo, mas ele estava lá. E a preocupação de Jesus, aonde antecedia, porque no versículo 18 ele já vai estar no capítulo 18 ele já está no Getsemane, é o último discurso. A preocupação de Jesus é, eu vou, mas Deus continuará aqui. Porque é outro consolador, um outro da mesma espécie, da mesma natureza. Olha a importância do carinho e do cuidado de Deus, onde entendemos onde entra o consolo do Senhor. Mas também quero destacar uma outra informação que é importante. O Espírito Santo, e isso aqui é doutrinário, nós não abrimos mão. Faz parte das doutrinas fundamentais do Evangelho, nós não abrimos mão. O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Quando falamos sobre a Trindade, nós precisamos passar pela geração eterna do Filho de Deus. O Filho não é criado. O Filho é gerado eternamente do Pai. E foi alguns dias de pregação falando sobre a geração eterna do Filho de Deus, para que pudéssemos entender a relação do Espírito Santo com a Trindade. Se você ver as confissões que nós temos, confissões de Atanásio, Constantinopla, que é a de Nicéia, você vai ver, o Pai não é gerado de ninguém. O Pai é eterno. O Filho, geração eterna do Pai, ele não é criado, ele não é feito. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os puritanos e os reformadores deixam claro, quem não crê nessas verdades não pode ser salvo. São hereges. E as Escrituras nos mostram, pelo menos 2 vezes, nós iremos ver o Espírito Santo sendo
consentido pelo Pai. Bom, próprio versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, Ele, o Pai, vos dará outro Consolador. E qual é a missão que nós temos aqui? O cuidado de Deus em sempre haver uma das pessoas da Trindade nesse mundo. Nós vemos isso. Por isso o Espírito Santo procede do Pai. Caminhando mais um pouquinho, o versículo 26, do mesmo capítulo, também vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aqui nós temos o ministério de mestre do Espírito. Mas ele também procede do Filho. No capítulo 15, indo lá para o versículo de número 26. Capítulo 15, verso 26. E agora nós vamos ver biblicamente o Espírito procedendo do Filho e não apenas do Pai, dizendo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e ao ministério do Espírito Santo para nos capacitar a entender as Escrituras e ser um cristão, porque ele testifica Cristo a nós. E isso não é fechado somente aos apóstolos, mas a todos os crentes. Capítulo 16, versículo de número 7. Vamos ver o Espírito Santo sendo procedente do Filho também. Posso ler? 16, 7. É dito: mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E aqui é a primeira vez que, de forma muito clara, nós vemos nessa conversa específica de Jesus com seus apóstolos, o lado positivo da sua morte. Eu vou ir, porque ele precisa vir. Porque o que eu vou fazer, o Espírito Santo não pode. Ele não é o Messias. Ele não encarnou. Ele não se formou e não se tornou homem. Mas o que o Espírito vai fazer, eu também não posso, porque é ministério dele. A comunicação de forma extremamente rápida da verdade do Evangelho nos corações das pessoas. Porque isso é parte do Espírito Santo. Então, voltando para o texto base, capítulo 14, versículo 16, uma das informações importantes que nós temos aqui, além de tudo que temos falado, é que o Espírito Santo ele procede do Pai e procede do Filho. Bate a informação com as nossas confissões. Damos as mãos aos reformadores. Porque é isso que está acontecendo. E é isso que aconteceu. Mas, ainda dentro dessa primeira lição, eu quero trazer uma quinta informação importante. Ao Jesus dizer que ele rogaria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador, a fim de que ele estivesse para sempre conosco, Jesus está nos informando que o ministério de Cristo na terra continuaria no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, a aplicação teológica é prática agora. Não é apenas para crer de forma correta, mas é na prática da vida. Jesus não abandonou você quando ele foi para a cruz. Ele providenciou Deus para estar com você todos os dias, para ajudar você todos os dias, para consolar você todos os dias, para reerguer você todos os dias, para dar poder quando você estiver capengando na fé todos os dias. Porque o Espírito Santo demarca a continuação do ministério terreno de Jesus nessa terra, no seu coração e no meu coração. Conseguem entender a promessa do Espírito, do Consolador? Como é que devemos olhar para esse texto? Segunda lição. Jesus Cristo como o nosso intercessor. Jesus Cristo como o nosso intercessor. Olhem comigo novamente no versículo 16. E eu rogarei ao Pai.
e eu rogarei ao Pai. Jesus se coloca aqui como o intercessor do seu povo. Eu já disse logo no início do sermão, e repito, Jesus está falando isso no meio do discurso de despedida. Em breve ele estaria indo para a cruz, estaria morto numa cruz e seria glorificado nessa cruz. Os apóstolos estariam amedrontados e confusos com a informação, e muito confusos, demasiadamente confusos. Todavia, a maneira como isso faz e age no coração dos apóstolos, faz imediatamente Jesus entender que precisa interceder por eles. E na sua autoridade que ele tem como Deus, ele intercede de tal forma que ele faz com que o Pai libere do Espírito para que esteja conosco. É bem verdade que tratar com as pessoas da Trindade é uma dificuldade imensa. Nós não temos capacidade para isso. Como é que o Espírito Santo vai estar na terra, se de fato ele já estava? Porque ele é onipresente. Mas o foco da ação do ministério é nesse sentido que Jesus fala. Da mesma forma que Jesus também está aqui. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, obviamente que ele está aqui. Ele é onipresente. Mas o foco do seu ministério nesse momento é o governo sentado ao lado do Pai. Então é o foco da ação do ministério. E o Espírito Santo agora está conosco, seria enviado a nós. Mas esse ministério de intercessão de Jesus não acaba na cruz. Esse ministério de intercessão de Jesus não acaba na cruz. É que às vezes a gente imagina e divide tudo em umas caixinhas que inventaram para nós, e a gente não se dá conta que as três pessoas intercedem. Porque mesmo Deus Pai intercede a Ele mesmo, porque Ele faz tudo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio conselho. E essa é a importância dos textos, de entendermos eles sistematicamente. Aonde então encontramos isso? Abram, por favor, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Faz parte daquele discurso também magnífico de Paulo, que diremos, pois, a essas vistas ou a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou. E aí no versículo 34 ele vai dizer, quem os condenará? Bom, quem é esse quem? Quem é esse sujeito? Os eleitos de Deus. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Bom, quem os acusará? É o versículo 34. E a resposta é clara. É Cristo Jesus, Paulo diz, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, dizendo a obra perfeita de morte e ressurreição. E que se assenta à direita de Deus e também intercede por nós. Prestem atenção, a intercessão de Cristo não terminou na cruz. Ela continua enquanto o Senhor está sentado ao lado do Pai. Essa informação é extremamente significativa. Extremamente significativa. Não acaba por aí, ainda ele vai ser reforçado. Nós defendemos aqui na igreja que é Paulo quem escreveu a Epístola aos Hebreus, já passamos por esse estudo e defendemos o porquê, mas abram, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 7. E aqui nós temos informações extremamente importantes e complexas. Todo o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus é um capítulo que você só vai entender se você conhece o Antigo Testamento. Não dá para entender sem conhecer o Antigo Testamento. A discussão é na diferença que tem de sacerdócio. Vai falar que Cristo, ele é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem algumas questões que são importantes, falando que o sacerdócio do Antigo Testamento levítico, ele era falho e doente, não conseguia salvar, e evidentemente que não era mesmo essa a função, mas não tinha poder para transformar pessoas. Mas em Cristo, sim.
E aí vai dizer, a partir do versículo 20, que tem um tantão de sacerdotes no Antigo Testamento, porque eles eram vencidos pela idade, vencidos pela fraqueza, eles morriam, precisava recolocar, mas tem um, na linha de Melquisedeque, que é sacerdote para sempre. Então, a sua aliança não acaba. Não acaba. E não apenas isso, ele consegue transformar e salvar, diferente do sacerdócio do Antigo Testamento. E ele vai dizer isso no versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre a eternidade de Cristo, tem uma conotação, tem aqui um desdobramento nessa eternidade para interceder por eles. Para interceder. Bom, o que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tudo. É que às vezes a gente quer tudo escritinho, explicadinho, nos mínimos detalhes. Mas tem tudo a ver. Por algum motivo que está no coração somente da Trindade, eles nos amam. As pessoas da Trindade nos amam. Eles não nos amam porque nós temos alguma coisa a oferecer. E seja lá o que foi que fez com que eles nos amassem, eles encontrou motivação neles mesmos. Não foi em nós. Definitivamente não foi em nós. E como prova desse amor, eles nos rodeiam de graça, verdade, provisão e cuidado, de uma tal forma que Jesus, prestes a ir para a cruz no seu último discurso, ele promete o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, como consolador à sua igreja, dizendo que nós estamos providos na terra. Mas se a gente precisar olhar para o céu, nós também teremos um advogado no céu. Quer no céu, quer na terra, há amor, graça, provisão, cuidado, perdão, o suficiente para te salvar. Entende? É aqui que entra a relação dos ministérios do Filho e do Espírito, e caminham juntos de uma forma tão gloriosa. E agora faz sentido o versículo que diz, o amor de Deus me constrange. Porque eu até recebo esse amor com grande satisfação, mas eu não mereço. E é isso que me envergonha. Por algum motivo ele me ama. E ele não passou a me amar quando eu me tornei alguém melhor. Romanos 5,8 diz que ele me amou quando eu era ainda pecador. Lidar com o amor de Deus é um outro tema muito complexo. Um dia a gente pode pregar sobre isso. Não é tão simples de entender. Ele decidiu amar e ama. Não é assim que funciona. Porque a gente se coloca na corda bamba o tempo todo entre amor e juízo. E aí vem a disposição do coração de Deus, do qual nós chamamos de graça, que é o colchão amortecedor para que nós possamos continuar aqui. É que talvez você e eu não consigamos enxergar, mas eu repito, esse planeta inteiro está tingido de vermelho. Porque se não fosse o sangue de Cristo e nós estivéssemos baseados no seu sacrifício, o que seria de nós? Isso não deixa de ser um consolo do Espírito Santo a nós, porque ele está testificando o sangue de Cristo o tempo todo ao coração dos crentes e daqueles que um dia virão ao Evangelho. Conseguem perceber a seriedade, queridos? A seriedade do que está acontecendo. Bom, a pergunta é, por que é, então, que Jesus intercedeu por nós? Por que é que ele intercede, não necessariamente na sua intercessão geral? Vamos voltar lá, por favor, em João 14, no versículo 16. O que é que fez ele dizer, eu rogarei ao Pai, e especificamente, eu vou rogar pelo Espírito? E aqui tem algo majestoso também. Quando ele se coloca como intercessor, e ele continua sendo intercessor na eternidade, por que é que ele rogou especificamente pelo Espírito? Porque Jesus nos conhecia,
e sabia que nós precisaríamos de ajuda, que nós precisaríamos de Deus, muito antes de nós termos consciência do que seria de nós após a sua partida. E para que fosse providenciado a graça benéfica de continuarmos sendo crentes e saber que amanhã pela manhã, quando eu acordar, eu continuarei sendo crente, Ele intercedeu enviando o Espírito Santo a nós. E ao fazer isso, Ele abre uma nova categoria relacional entre Deus e a igreja. Porque até onde Jesus estava aqui, a relação Deus e igreja era o Deus que andava entre vós. Mas agora é o Deus que habita em vós, abrindo uma nova fase da relação Deus-homem, entre Deus e os homens. E ele sabia dessa necessidade, sabia como os imperadores trariam perseguição sobre os nossos irmãos, sabia como as tentações ímpias e mundanas seriam pesadas sobre eles, sabia que famílias seriam destruídas, e se não fosse o poder do Espírito Santo no crente, não poderia resistir, se mantendo na fé. Queridos, em nome de Jesus eu peço a vocês, pensem e raciocinem. O que é que faz um homem, professo a Cristo, ver a sua esposa ser molestada e violentada na frente deles, dos homens maus e dele mesmo, seus filhos serem mortos de forma cruel, e esse homem continuar confessando aquele que a priori, numa vista humana e ignorante das coisas, não fez nada para guardar a sua família? O poder do Espírito Santo no crente. Não a nós, Senhor, não a nós, é o teu nome que eu dou glória. Eu só estou crendo no momento em que a mulher, a minha esposa, está sendo molestada sexualmente por homens que ela nunca quis. Eu ainda continuo crendo em Ti, porque o Teu Espírito Santo fez morada em mim. Nós precisamos conhecer o Espírito. Nós precisamos. O Espírito Santo não é um chaveiro que nós colocamos em nossas chaves e levamos. Ele é Deus em nós. O que é que você faz o Espírito Santo ver? O que é que você faz o Espírito Santo ouvir? O que é que você faz o Espírito Santo sentir? Porque Ele está em nós. Ele está em nós. E essa é a motivação da intercessão do Cristo bendito. Pai, eles precisarão de um consolador. Eles precisarão de alguém que fortaleça a fé deles mediante as perseguições, mediante as más notícias, mediante as dificuldades. Pai, o Senhor não tem ideia de como eles precisarão de alguém, mediante as bênçãos que o Senhor vai derramar, porque eles são cabeça dura e vão querer usar a graça de Deus contra o Deus da graça. O crente faz isso. E eles precisam do consolo, eles precisam do mestre, eles precisam do guia, eles precisam de alguém que testifique de mim a eles. Porque esse ministério precisa continuar até o século dos séculos. E essa é a beleza de nós vermos o Espírito Santo vindo como consolador e Cristo surgindo agora como intercessor. Aquele que salva é aquele que intercede. Terceiro e último lugar. No versículo 16, a promessa de que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E isso é muito interessante também, porque finda-se o ministério terreno de Jesus, inicia-se o ministério do Espírito Santo, com toda a igreja, já como uma profecia lá de Joel, todos estarão envolvidos,
todos estarão imersos no poder do Espírito Santo, porque Jesus, o Messias, é o Deus que se tornou homem, e ao se tornar homem, ele se limita a tempo, espaço e circunstância nesse ministério, até que todo o poder seja dado a ele nos céus e na terra, no período da ressurreição. Mas nesse período ele está limitado a tempo, espaço e circunstância. Ele não consegue estar em todos os corações ao mesmo tempo. Nesse período da igreja, no período de Cristo, do ministério de Cristo, não. Ele não consegue. Mas agora o Espírito Santo, ele transcende as limitações do Deus homem. E ele consegue agir em todos os corações ao mesmo tempo. Ele transcende a limitação humana e consegue estar para sempre com os homens. Para sempre. Ele é a completude do ministério de Cristo. Isso é o maior consolo. Porque se Cristo fosse, e Ele foi, num lugar onde nós não poderíamos ir, não podemos, por nós mesmos, jamais. Uma impossibilidade por definição. Não dá para ir onde Jesus está. E não houvesse o Consolador, acabou o cristianismo. Acabou a fé. Mas Ele, ao interceder, numa promessa poderosa de que Ele estaria conosco eternamente, estará convosco para sempre. Ele está dizendo: vocês não estão só. Eu continuarei com vocês, porque Ele testificará de mim. Ele vos mostrará a verdade. Ele vos conduzirá. Ah, e não é somente vocês. As gerações que virão depois. Ele falará das mesmas coisas que eu falei a vocês. Os mesmos ensinos, a mesma fé, o mesmo poder, o mesmo avivamento. Recairá sobre a igreja de todos os séculos, de todas as nações, de todos os países. Você só precisa entender que o Espírito Santo está na igreja. Está no seu povo. Eu quero terminar fazendo uma ilustração do que aconteceu com um amigo meu. É uma história real. E não é brincadeira não, no sentido de dizer, um amigo. Um amigo. Não, é um amigo mesmo. Vocês vão entender já no início da história. Porque esse amigo, ele é daqueles que amam uma vida de aventura. Eu sou mais pacato, dá para perceber. Mas ele ama aventura e gosta de trilha. E ele tirou férias depois de um tempo e, bom, cada um é cada um, gosta de fazer trilha, comprou, ele não é profissional não, só entusiasta, tá? E ele comprou uma bota necessária lá para fazer trilha, mochila, tudo que precisa, e tirou férias, foi para um hotel perto da trilha, dormiu, e no outro dia pela manhã, ele acordou e falou, estou animado. Ele colocou a roupa dele e foi para a trilha, estava atrás do hotel, montanhosa. Tem gente para tudo. E ele foi. 10 minutos depois, ele estava morrendo de cansado, meio doido, perdido, tudo dolorido. E ele escuta, é sempre assim, um bando de trilheiros vindo atrás, numa alegria, subindo como se nada tivesse doendo, cantando alegremente, passam por ele e vão embora. Ele fala que ele precisa caminhar cerca de 1 hora. 1 hora de caminhada. Ele falou, não vou desistir, sou homem, sabe aquela ideia de, né? Vou continuar, estou morrendo, mas estou aqui, sou salvo já em Jesus, então se morrer. Depois de 1 hora ele encontra esse povo de novo, e esse povo está sentado, cantando e comendo. E ele falou que tinha levado só um sanduichinho, com sede e com fome. E até que ele volta, ele desce pelo outro lado, lá que é a trilha que tinha que fazer, tinha umas aberturas que ele não sabia para onde ir, ele falou, acho que esse aqui é o caminho, foi, voltou, chegou no hotel na parte da tarde, morto, deitou, fez algumas coisas no hotel, dormiu, no outro dia de manhã ele falou, não, vou para a trilha, para isso que eu vim. E a mesma coisa, maior sofrimento. Depois de um tempo vem o povo e ele repara no povo, o povo não tem nem mochila, está andando e cantando alegremente. Param num outro local, porque ele falou, vou para outro local, e o povo também foi lá, tal, sentou num lugar, num
num lugar aberto lá, só alegria, ele passa, o povo só dá aquela mãozinha assim para ele continua, e no terceiro dia ele falou, não dava, minha coluna já não aguentava, minha panturrilha, minha perna, eu estava morto, já estava morto, eu estava sobrevivendo. Então ele levantou um pouquinho mais tarde, desceu para tomar um café, e quando desceu ele viu aquele povo todo que sempre alcançava ele. E o guia falou assim, fulano, eu estava te esperando, dá para a gente conversar hoje? Dava. Olha, a gente costuma deixar todo mundo sempre à vontade, mas você não vai com a gente dessa vez? Ele falou, como assim? Ele falou assim, você não leu o folheto quando você fechou? Está incluso comida, está incluso que você não precisa levar sua mochila, porque tem o nosso pessoal de turismo leva a mochila até o lugar que é aberto, onde a gente senta para comer, e a gente senta, a gente canta, mas a gente respeita os hóspedes. Às vezes você queria ter aí, sei lá, porque tem uns hóspedes meio doidos que vai fazer isso daí de forma espiritual, está tendo, né, uma limpeza espiritual. Eu estou morrendo, eu morro espiritualmente, não é? Né? Ele falou assim, mas isso então está incluso? Ele falou, sempre esteve. E quando ele me contou, eu me lembrei do Espírito Santo. Que a gente quer caminhar a nossa vida sozinho, sabendo que já foi pago o nosso preço. É o Espírito Santo que leva as nossas malas. O jugo a gente já deixou com Jesus. Lembram-se disso? O jugo dele é suave e é leve. Mas a gente não lê o manual. E a gente não sabe que estava incluso na nossa vida o consolo diário, a ajuda diária e o poder diário do Espírito Santo. Que a gente não cometa esse mesmo erro. Embora o Espírito Santo ele seja soberano, e não discutimos isso, existe a consciência e o amor, o afeto da igreja pelo Espírito em dizer, Espírito, esse dia começa, agora pela manhã, anda comigo. Eu preciso do Senhor, assim como eu preciso de Cristo. Traga o Espírito Santo para a sua vida, e você vai começar a perceber o consolo dele em todos os momentos, e não somente nos momentos difíceis. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.